É hora de vida e saúde. Como é que vai você? Eu espero que vá bem, eu espero que você possa aproveitar esses minutos que a gente vai ter aqui juntos para descobrir como é que você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. Eu tenho desafios, você também tem desafios, mesmo que já vive uma vida aí mais saudável, mas tem sempre uma coisinha ou outra que dá para fazer diferente, que dá para melhorar. E um dos desafios do programa Vida e Saúde é justamente te ensinar, te mostrar maneiras, possibilidades de colocar os 8 remédios naturais, os 8 recursos naturais que promovem saúde, que promovem cura, eles em prática na sua vida. Bom, mas antes de falar sobre o assunto de hoje, eu quero convidar você para refletir numa frase de Martin Luther King, que certa vez disse o seguinte: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Já parou para pensar que você realmente conhece as pessoas quando elas estão no seu limite, num jogo de futebol, por exemplo, ou em momentos de crise, é que a gente conhece de verdade quem são as pessoas, quem somos eu e você, inclusive. Então, é hora da gente cultivar um espírito de alegria, um espírito de gratidão, um espírito de amor, porque durante momentos de crise a gente vai poder exercitar isso que a gente está cultivando aqui no dia a dia. É fácil, gente? Com certeza não é, certamente não é, mas a gente tem do nosso lado um poder sobrenatural, o poder de Deus querendo agir na gente. A gente precisa permitir. Eu espero que você permita hoje. Combinado? Bom, tá começando o programa, eu quero mostrar para você o que você vai usar para a receita de hoje. Hoje a gente está propondo aqui um smoothie bem simples, bem brasileiro. Olha só as cores, que lindas, né? Você vai usar o seguinte, ó, 2 xícaras de espinafre, 1 xícara de abacate, o nosso está congelado, 3/4 de xícara de manga também congeladas e também 1,5 xícaras de suco de laranja. Estou usando um pouco a mais aqui de tudo que eu falei, porque nós temos convidados especiais que eu quero apresentar nesse momento para você. A gente está aqui com a Nayana Ellen. Bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bom. Bom ter você aqui, viu? Obrigada, prazer. Também professor Aguinaldo Jacob, que é biólogo, professor lá do NASP, Campus São Paulo, a nossa querida instituição, uma das mais velhas aqui do Brasil, referência, e hoje vai falar sobre o assunto imprescindível, reciclagem, professor. Boa tarde, tudo bom? Bem-vindo ao Vida e Saúde, mais uma vez, viu? Obrigado. Olha, a gente vai começar fazendo o nosso... É muito simples, gente. Primeira coisa é separar os ingredientes e levar para congelar, porque a manga e o abacate precisam estar bem geladinhos para que a gente tenha essa textura mais cremosa. Não é como se fosse uma vitamina, mas um pouco mais assim, uma textura mais entre o sorvete e como se fosse um sorvete derretido, vai? Uma coisa cremosa, mas bem geladinha, tá? Vou fazer o seguinte... Eu acho que esse tema da reciclagem rende muito papo, muita conversa e é super necessário. Queria saber o seguinte, desde quando a gente começou a pensar em reciclagem? Quando é que surgiu essa prática, professor? Na verdade, o que a gente precisa, a população humana, ela sempre gerou resíduo. Sempre teve lixo no meio da gente. Sempre teve lixo. E assim, esse afastamento desse lixo que ficava aglutinado nas cidades, chega uma hora que você precisa dar uma destinação correta para ele. E aí a gente começa, então, esse processo de separar, fazer uma separação daquilo que é possível ser aproveitado para outra finalidade. Se você pegar, por exemplo, os antigos, eles usavam alguns equipamentos, principalmente até a questão nossa aí de cabaça, produtos que eram manuseados até na própria cozinha. Isso depois havia degradação, então é importante fazer essa separação desses materiais também. Hoje a gente consegue ver muita coisa sendo reciclada e se tornando objeto até assim muito mais valioso do que o objeto original, né, Nayana? A gente vê obras de arte, por exemplo, a gente vê peças de decoração, coisas que ficam lindíssimas, que foram reaproveitadas, recicladas. Qual a diferença? Vamos falar, aproveitando, qual a diferença entre reciclagem e reutilização? Reciclagem, você pega um produto, transforma ele, o estado físico e químico dele é alterado para gerar um novo produto. Então ele vai sofrer uma alteração ele vai, sei lá, ser derretido, ser remoldado. Exatamente. Já na reutilização,
ele não é transformado, ele tem uma nova função. Por exemplo, uma garrafa PET que tinha água antes, a gente toma água, de repente ela pode se tornar uma forma de deixar sementes bem fechadas ali. Muitas pessoas fazem isso, ou usar ela como, corta a parte de cima, né, e pode usar como coloca a terra, né, e aí colocar as hortaliças ali dentro de casa, também é uma outra opção. Pode se tornar um cofrinho, por exemplo? Exatamente, então é uma outra função, mas ela não foi transformada, o produto. É uma garrafa, por exemplo, uma garrafa de alumínio, né? A lata de alumínio, melhor dizendo, você pode transformá-la em copo também. Então, assim, aí você está dando uma outra função para aquele material. Exato. Você acaba fazendo, através dessa reciclagem ou da reutilização, protegendo o ambiente, que tem sido tema de algumas conversas aqui da gente no Vida e Saúde ao longo desse mês. A gente falou um pouquinho da água, a gente falou um pouquinho das condições climáticas, da sustentabilidade, que também é um assunto que está bastante em foco ultimamente. Mas a nossa pergunta, a gente tenta sempre trazer aqui, qual é o meu papel? Como é que você aí em casa se comporta diante de questões tão importantes, tão fundamentais para a nossa subsistência, eu diria, porque a gente chegou num ponto em que a natureza está sendo tão afetada pelas nossas ações do homem, e eu estou falando assim, minha ação individual e também coletiva, que a gente precisa realmente, a gente tem que tomar medidas até urgentes para tentar frear e conter essa devastação, né, que a gente tem causado. Professor, queria saber o seguinte, a reciclagem, ela pode ser feita de qualquer lugar, em qualquer lugar, mesmo que não haja, por exemplo, uma coleta seletiva na minha cidade? Sim, algumas coisas a gente tem que levar em consideração. A primeira hoje é que todas as cidades brasileiras devem já ter implantado o seu sistema de coleta seletiva. Então, a dica é para que se procure o vereador da sua cidade, procure o prefeito da sua cidade e exija que esse tipo de serviço seja feito. Agora, caso na sua localidade não tenha, a dica é que comece, sempre tem umas coisas boas, né? No caso, que assim, começa hoje, entendeu? Vamos começar a reciclar hoje. Porque é um hábito você fazer essa separação. Agora, às vezes, uma família, por exemplo, onde moram 5, 6 pessoas, não é fácil a gente combinar e cumprir esse lance da separação. Eu vejo muito em algumas casas. Em casa a gente consegue separar, porque eu moro afastada da cidade, então eu obrigatoriamente separo o meu lixo até para não ficar com resíduo na minha propriedade. Então eu separo direitinho, descarto alguma coisa orgânica usando no próprio quintal. Como é que a gente pode fazer para efetivar essa seleção do lixo já em casa? Como a educação ambiental, a gente sempre informa as pessoas de como separar, qual a melhor maneira. Normalmente a gente começa pelo básico, né? Separando orgânico do lixo seco. Lixo molhado do seco, né? Exatamente. O orgânico tem a opção de fazer a compostagem em casa mesmo. Ou com o lixo seco, as embalagens. Pode dar uma lavada nas embalagens para tirar aquele resíduo de matéria orgânica ainda, ficar mais fácil no processo de reciclagem também lá para frente. Então, essas são as principais medidas que ajudam bastante. O que não pode ser reciclado? Porque existem alguns itens que não devem ser reciclados, professor. Então, principalmente os lixos de banheiro, né? No caso, papel higiênico, fraldas descartáveis, absorventes, esses materiais, eles devem ir para aterro sanitário. Um aterro também que seja controlado. Outro produto também que tem que ter uma destinação correta é o resíduo hospitalar. Então esse tem uma política separada para ele. Ele tem que ser descontaminado primeiro, antes dele ser descartado. E existem também alguns outros materiais que eles precisam ter destinações adequadas, por exemplo, que é o caso dos pneus, das lâmpadas, óleos, pilha, entendeu? Então assim, todos esses materiais... Então peraí, é importante o senhor falar isso de novo. Pneus, lâmpadas, todo tipo de lâmpada? Sim, todo tipo de lâmpada é importante que tenha, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, esses materiais, eles têm que ter uma destinação separada. E nem sempre aquele catador que é da tua região ali, que passa na porta da sua casa, ele também tem condições de descartar esse material de forma adequada. Então é importante que esses materiais eletrônicos sejam procurados postos específicos para fazer
esse descarte. Queria entender por quê. Por que será que alguns resíduos, eles merecem atenção especial? Será que se eles forem colocados ou depositados, por exemplo, na terra ou nos aterros comuns, vão gerar dores de cabeças futuras? Fala um pouquinho pra gente, Nayana. O que pode acontecer, por exemplo, com uma lâmpada que é depositada na terra? Primeiramente, ela pode causar qualquer dano se alguém estiver passando por ali, cortar o pé já é um problema. Tá. Também os animais que estão ali por perto podem passar e também cortar seus... Mas tem alguma coisa química, por exemplo, que pode danificar a natureza? Mercúrio. Mercúrio, que também estão na lâmpada, ela pode afetar o solo, que daí pode afetar a agricultura em volta daquele local, ou contaminar a própria água subterrânea que nós temos. Por exemplo, você pega a bateria de carro, ela está completamente carregada de chumbo, que é cancerígeno. Então, assim, esses tipos de produtos, eles têm que ter destinações totalmente separadas. Outro exemplo, como o seu programa pega o país inteiro, você pega a questão dos agrotóxicos. Certo. Essas embalagens também de agrotóxicos, elas têm que ser separadas e tem uma destinação correta para ela dentro da própria cadeia de produção. E nesse caso não vale aquele lance de enxaguar a embalagem, não. É melhor deixar do jeito que está e aí a destinação correta que vai lidar com aquele produto. Isso, é a própria empresa que vendeu, ela tem que já fazer, que a gente vai chamar de cadeia de custódia, ela tem que dizer o que ela vai fazer com esse tipo de resíduo. E é interessante que isso também começa a você fazer com que as pessoas tenham outra cultura, ou seja, a fábrica ela passa a ter uma responsabilidade também pelo descarte desse produto, que é o caso dos pneus. Hoje no Brasil, a gente já está conseguindo mais de 100% na reciclagem, mas existe uma força muito grande dessas indústrias para que esses pneus voltem para essas usinas para ser triturado. E aí você tem N situações que podem ser utilizadas. Vai ser reciclado nesse caso? Exatamente. Na própria fabricação de pneus mesmo ou de outros produtos? Normalmente, se você vai transformar isso em subproduto. Um dos produtos que assim, a gente chama de ambientalmente correto porque a destinação dele é favorável, é para fazer asfalto. Eu já ouvi falar, muito interessante. E aí qual a vantagem? É que ele não deixa o asfalto permeável. A água vai para passar e vai infiltrar nele. Então você, por exemplo, não vai ter uma erosão do asfalto, enchente, legal. E a elasticidade dele também permite que não cause tantos buracos, igual às vezes a gente vê aí. Encontra por aí, né, gente? Bom, eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa e quero mostrar para você em casa como é que a gente vai preparar o nosso smoothie hoje. E você pode, com certeza, adaptar algum ingrediente que porventura não tem aí na sua casa, tá? Então, estou usando aqui abacate congelado, de preferência aquele abacate bem madurinho, que não tá com um gostinho amargo. Vou usar também a manga. Olha aqui, manga congelada. A manga também dá aquela textura cremosa para a receita. Vou colocar o suco de laranja. Olha, ele mesmo vai dar uma diminuída aqui no nosso volume. E vou usar também o espinafre. Olha que cores lindas. Tá bem cheinho o nosso liqui. Vou começar batendo isso aqui. E depois mais espinafre. Ó, já triturou bem aqui e eu tenho algumas folhas de espinafre aqui que ficaram aqui por cima, tava bem cheinho o meu liquidificador. Olha aqui, eu vou só mexer um pouquinho e triturar essas últimas folhas de espinafre. É claro que você em casa pode usar a quantidade que quiser de espinafre, porque essa receita vai ficar mais fortona com a presença dessa folha aqui. Prontinho. Olha só, como eu disse, ele fica muito cremoso e agora você vai ver, e tá bem geladinho.
Como a gente está tentando evitar também o uso de canudos aqui, nem para o smoothie a gente vai usar, você pode utilizar uma colherzinha ou um canudo de papel que seja mais grosso, porque olha como ele fica cremoso. Tá bonito, né? Tá com uma Ó, cara tá lindo. ótima. A cor também. E tá bem rico, gente. Manga, abacate, olha que maravilha. Deixei uma bagunça aqui, mas eu quero convidar vocês para sentarem lá na mesa comigo e a gente degustar essa delícia aqui. Hoje o assunto do Vida e Saúde é reciclagem e eu quero saber de você. O que você faz aí na sua casa para reciclar os resíduos, o lixo que você produz, as embalagens de papel, de plástico, precisam ter o destino certo, tá aqui, olha. E às vezes a gente, quando começa a pensar nessa questão, você começa a ficar também um consumidor mais consciente. Porque se você pensa que você vai ter que dar um destino para aquela embalagem do produto que você comprou, ou mesmo para aquele produto que você tanto queria, que sabe que amanhã já vai estar envelhecido, então a gente começa a consumir com mais consciência, né? Comprar, de repente, um bem que seja mais durável, ou seja, que não vai ser descartável, né, a toda hora. E também aquele produto, você já começa a dar preferência para os produtos que são recicláveis, né? Vamos provar? Delicioso. Tá delicioso. Tá maravilhoso. Se deixar mais um pouquinho que ele vai derreter, já vai dar para tomar. Muito boa, refrescante essa receita e saudável. Excelente para o verão, tá? Ó. Enquanto a gente degusta aqui mais um pouquinho, eu quero convidar você para conhecer um projeto diferente, bacana, para mostrar que a reciclagem não é só boa para o planeta, não é só boa para o meio ambiente, ela também pode transformar vidas. É o que a gente vai assistir na matéria de agora. A reciclagem é um ato essencial nos dias de hoje. Só para você aí de casa ter uma ideia, 1 tonelada de papel reciclado economiza cerca de 98 mil litros de água e evita o corte de 30 árvores. Por isso que hoje eu, Rafaela Martins, vim até uma cooperativa preocupada em ajudar o meio ambiente. Mas muito mais que isso, essa cooperativa aqui também se preocupa em ajudar diversas famílias. Por esse motivo, hoje nós viemos conhecer uma cooperativa preocupada em ajudar o meio ambiente. Esse é apenas um dos barracões da cooperativa Vira-Lata. Ela começou como uma associação no galpão de uma comunidade, né, de uma capela paroquial, né, onde que é uma comunidade, um padre que dava apoio a um grupo de catadores. E depois daí para cá ela foi crescendo. E aí eles se tornou uma cooperativa, né, em 2006. E aí, deste local que era na paróquia, acabou sendo cedido pela prefeitura esse espaço aqui no galpão. E de lá para cá eles vêm trabalhando, né, para ajudar essas pessoas na questão da geração de renda. E essa renda tem ajudado diversas famílias. Só para você entender, por semana chegam várias toneladas de lixo. E quanto mais eles reciclam, mais ganha no final do mês. Hoje, em média, cada cooperado pode receber até R$ 1.200 no mês. A cooperativa faz um convênio ou um contrato, como pode dizer, com a prefeitura. Então, ela cede espaço, cede a parte de luz e água e os caminhões que vêm da Loga, no caso aqui, que é uma parceria com a Loga. Né? Então, os caminhões de coleta de materiais recicláveis vêm para a gente gratuitamente. Então, qual que é a função da cooperativa? É receber esse material, triar esse material e comercializar esse material. No sistema de cooperativa, todo mundo recebe igual, que isso também é muito legal, entendeu? Mas a preocupação da cooperativa vai além. Não é só ajudar o planeta ou dar renda às famílias, mas também dignidade a cada um deles. Por isso existe um acompanhamento psicológico dentro da cooperativa. Olha, a população que trabalha na cooperativa, os cooperados, eles são pessoas que se encontram em um nível de vulnerabilidade social alto,
né? Então são pessoas que não conseguem, por diversos motivos, ingressar no mercado formal de trabalho. Então acabam tendo nas cooperativas uma fonte de renda, né? Na verdade é a única fonte de renda de muitas famílias. Só que esse não é o único problema que envolve a questão da desigualdade social e da vulnerabilidade dessas pessoas. Tem todo um outro lado, que é a carência de acesso a serviços públicos, carência de acesso à saúde, educação, até dentro da própria assistência social, né? Então eu tento fazer um pouco a ponte entre o cuidado em saúde mental, e o acesso a direitos e a políticas públicas. Aqui, cada cooperado tem uma história de vida, com começos e recomeços. Para alguns, a cooperativa se tornou a única chance de ter pão na mesa. O que a cooperativa hoje ela representa para você? Para mim ela representa a minha renda, meu modo de vida, meu dinheiro para pagar aluguel, meu dinheiro para comer, para sobreviver. Mas a cooperativa é importante não só para Tamires. O José, que já faz parte há 18 anos dessa família, depois de perder seu emprego devido a diversos tipos de vícios, ele encontrou aqui uma oportunidade e, é claro, uma família de verdade. Eu tinha emprego, eu só era promotor de vendas, trabalho na área minha de mercado, marcava preço. Aí o que aconteceu? Eu tive um acidente, caí de 2 lajes e Deus me abençoe que eu estou vivo ainda para virar a lata, né? E aí na caminhagem eu fiquei com um problema também, com dependência de alcoolismo e com química, droga, e onde eu fiquei internado e onde a cooperativa Vira-Lata me abriu as portas para mim ter um projeto de vida, né? E me ensinou o caminho verde, que é ali verde, o caminho mais certo e correto. Eu acho que o segredo está na conscientização, né? Porque se a população se conscientiza da separação desse material, consequentemente vai aumentar o material, né, na porcentagem da prefeitura, e as cooperativas, todas que hoje são 24 cooperativas conveniadas, vão estar trabalhando, né, mais e gerando mais renda para a comunidade local. Parece bobo, mas quanto mais você recicla em casa, mais dignidade vai trazer ao seu próximo. Que legal a gente ver aquele tripé da sustentabilidade que a gente falou num outro programa aqui, acontecendo na prática ali, né? Então, a pessoa envolvida no processo, ela ganha dignidade, ela ganha significado, ela ganha uma oportunidade, né, na vida profissional, inclusive, né? Quer dizer, não é um trabalho, talvez, um sonho ideal, mas é uma coisa para ela começar, para recomeçar, né, professor? E o ato é nosso. Você reparou que o lixo vai para tem algum destino final. E quando você já facilita essa vida, e a prefeitura também facilita, juntamente com as cooperativas, porque... Quer dizer, todo mundo unindo forças, exatamente, né? E aí é um ganha-ganha, é isso que a gente fala, que a gente estava discutindo no outro programa a respeito da sustentabilidade, é a fórmula perfeita, ou seja, não é lixo, é um produto, tem energia gasta nele, tem tempo, tem uma variável social muito grande por trás desse tipo de trabalho, que só vem melhorar a vida das pessoas, inclusive a nossa também. Com certeza. Agora eu quero saber, você aí de casa, como é que recicla o seu lixo? Você recicla? Você separa o lixo? Como é que a gente pode fazer isso em casa de maneira efetiva, gente? Dá para separar, talvez, por classes para facilitar ou não? Se separar só esse lixo seco de lixo molhado já adiantaria? Dá para separar por classes. É simples e sempre facilitando, como o professor falou, a vida o trabalho do catador lá no processo de reciclagem. Então, separar o papel do metal, coisas... Do plástico, do vidro, né? Do vidro, sempre coisas mais básicas, assim. E dica também, não colocar material perfurante. Exato. Fazer separado e tal. Colocar numa caixa de papelão, exatamente, né? Ou numa lata. Que essas pessoas não venham sofrer, apesar de estar com luva ali, mas dependendo do material que você está manuseando, pode acontecer algum acidente. Então é importante que esse tipo de material seja descartado de forma correta também. Com respeito também, né?
Gente, é o seguinte, reciclar é assim como muitas coisas na nossa vida, precisa ser formado um novo hábito. Isso já vem sendo trabalhado há mais de 30, 40 anos, só que de uma maneira progressiva. A gente chegou num ponto que realmente, se não tem coleta seletiva na minha cidade, eu preciso me unir aos moradores do bairro, preciso chegar até as autoridades e de repente pedir que eles colaborem, que eles façam a parte deles para que a gente possa realmente ter um ciclo que tenha começo, meio e fim, né? Senão não adianta nada também. A gente tem que lembrar dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Então, reduzir sempre o consumo e reutilizar-se, como usar de outra maneira aquele produto. E, por último, separar corretamente para facilitar e ajudar essas pessoas que estão trabalhando com a reciclagem, que é uma forma importante de não poluir mais o meio ambiente. E se você tem assim, um excesso de fabricação de lixo na sua casa e não se sente uma pessoa sustentável, não fique triste. A dica é assim, entendeu? Recicle e tente localizar um catador próximo da sua casa. Principalmente hoje com o WhatsApp, você pode marcar com ele o dia que ele vai retirar, porque a vida nossa é corrida e os produtos, às vezes, a gente fica meio frustrado. Fala, olha, eu estou consumindo demais, mas se você começa a reciclar e você tem pelo menos um catador ali que pega esse produto seu e vai levar para ele vender, você já começa a fazer parte dessa cadeia. Já vai gerar menos lixo ali, para de repente, para o seu aterro, e também vai ajudar uma vida, né? Uma família, alguém que está realmente precisando, condições extremas. Agora, também você tocou num ponto interessante, talvez ao longo do programa, né? A valorização dos catadores, que é uma classe que ficou esquecida por muito tempo, que foi desvalorizada por muito tempo, mas que hoje está precisando de uma atenção e já tem recebido essa atenção mais especial, pelo trabalho que desempenha mesmo, né? De ser um catalisador ali, né? Mas eles são os nossos heróis. Demais. Nós precisamos demais deles. E assim, o importante é você fazer com que o seu produto que você está descartando, e aí a gente não vai falar descartar, você vai pegar o seu produto de resíduo que você está gerando e vai passar para uma terceira pessoa que vai usar aquilo como uma fonte de renda. E aí, assim, eu acho que nós vamos estar agregando valor a esse produto que não é lixo, que é para ser descartado em qualquer lugar. Tá certo, gente. Olha, a gente conversou aqui com o biólogo, o professor Aguinaldo. Também conversamos com a bióloga Nayana. Quero agradecer a participação de vocês aqui no Vida e Saúde hoje. A discussão não acaba aqui. Você em casa precisa discutir aí com a sua família. Você que tem filhos na escola, eles estudam sobre isso na escola, mas se você em casa não implementar aquilo que eles estão aprendendo, a coisa toda não passa só de conhecimento. E conhecimento precisa de ação. A gente está aqui para discutir, para aprender, para conversar junto com você. Agora o nosso tempo acabou aqui, mas a gente se encontra no próximo Vida e Saúde. Tchau! Até mais!